Isso. Então, qualquer ideia, elucidar para vocês como que a gente começa aqui dentro, todo o passo a passo que vocês precisam já para contatar, para convidar e para fazer o melhor fechamento possível dos novos empreendedores que entrarão no negócio junto com a gente, tá bom? Junto com vocês e junto com a gente em algum contato diferente, tá bom? Então, eu mandei para vocês por e-mail direitinho todo um vídeo completo sobre o ciclo do sucesso. Eu vou aqui resumir para vocês, mas vejam aquele vídeo com calma para vocês fazerem os primeiros passos, tá? Então, como que funciona? Qual que é o padrão desse ciclo? O ciclo do sucesso, ele começa quando a gente tem logo um sonho, mesmo sendo um sonho que seja tido como pequeno ou tido como um sonho muito grande. O importante é a gente sempre sonhar, manter eles ativos e colocá-los no papel. Então, assim, os maiores empreendedores, as pessoas assim que conseguiram escrever best-sellers por aí, eles sempre falam disso, né? Da gente ter um sonho e colocá-los no papel, tanto escrito quanto em fotos. Se possível, em fotos. Pode ser de recortes de revista, pode ser de impressos da internet. Por exemplo, eu gostaria de comprar uma casa na praia. E aí pega uma foto na praia com o perfil que vocês gostariam e cola no quadro dos sonhos. Pode até ser, eu até brinco que pode ser até quadro do pesadelo, por exemplo. Olha, eu não quero mais vender meu tempo. Por exemplo, trabalhar acordando cedo. Coloca lá um relógio sendo quebrado às 5 da manhã, por exemplo. Então, tudo isso pode ser sonho e um sonho que você não quer mais que aconteça. Tá? Então, é importante porque isso também vai impulsionar vocês a manter firme nesse negócio. Depois, geralmente eu uso o meu quadro dos sonhos impresso no meu guarda-roupa, no meu quarto, que daí eu vejo ele todos os dias, e também no descanso de tela do meu celular. Tá? Então, fiquem à vontade para colocar aí da melhor forma possível, onde vocês acham que vão visualizar ele da melhor maneira, tá bom? Eu uso ele impresso no papel sulfite bem simples, coloridinho, com datas, que é importante ter datas também para as coisas. Mas tem pessoas que acabam imprimindo e compram um quadro mesmo para só colocar lá direitinho num quadro maior, tá? Mas fiquem à vontade, façam da melhor maneira. O importante é fazer, tá? Segundo passo do ciclo do sucesso é compromisso. Por que é importante a gente falar aqui de compromisso? É importante porque, assim, quando a gente tem um emprego, né, quando a gente é empregado, a gente está lá no horário, a gente faz o que nos pedem, se não até muito mais. Então, o que a gente precisa entender nesse negócio? A gente tem um compromisso nele também, porque ele é nosso negócio. Então, por exemplo, a gente não tem trabalho de início e fim, a gente não tem esse horário, mas a gente precisa ajustar isso para que a gente consiga fazer ele da melhor maneira e de um pouquinho, pelo menos, todos os dias, tá bom? A gente vai falar de lista de contatos, a gente vai falar de como contatar e convidar, como apresentar a oportunidade, fechamento e aconselhamento também. Eu vou só fechar aqui direitinho o microfone de vocês. E aí, a gente vai entrar no fechamento, que é logo depois que nós apresentamos a oportunidade, aconselhamento e, por último, a duplicação. Quando que nós fazemos a duplicação? Logo depois que nós temos novos empreendedores nesse negócio, que é onde a gente vai ensinar o que a gente aprendeu. E aí, em seguida, eu vou falar para vocês exatamente como funciona cada passo que a gente falou até agora, tá bom? Então, é importante, extremamente importante, gente, para vocês começarem direitinho, terem uma lista de nomes, tá? Então, iniciem, no mínimo, com 200 nomes. Vocês vão ver que no vídeo de ciclo de sucesso, o nosso diretor Gilberto Guitti, ele fala bastante sobre isso. Então, tenham no mínimo 200 nomes para a gente iniciar. Não comecem com esse amadorismo, sem lista, porque quanto mais a gente confia na nossa memória, mais falho fica o nosso negócio, porque vai chegar um momento que a gente vai pensar, mas como que eu vou conseguir 200 nomes? Fiquem tranquilos, olhem na lista de WhatsApp, olhem nas redes sociais, olhem em volta, pode até ser pessoas que vocês não conhecem, mas que vocês têm um contato, de repente até cartões que a gente pega por aí, tá bom? Então, sempre tem uma lista, pode ser ela no papel, se vocês preferirem ela escrita, e pode ser também na planilha que eu enviei para vocês do Excel, tá bom? Para vocês se organizarem direitinho e
é importante essa organização para a gente saber quem tem mais perfil, entre aspas, né? Porque esse negócio não é um negócio de perfil, é mais quem tem já uma questão vendedora e empreendedora, fica muito mais fácil para iniciar o negócio, né? Geralmente a visão é um pouco mais ampla do que indivíduos comuns. E para a gente entender bem quais são as mais interessadas ou não. Então, como que a gente faz? Lá na planilha vocês vão ver que tem notas. Então, como que a gente vai dar essas notas para essas pessoas? As notas funcionam assim, de 1 a 5 para cada pessoa, sendo que 1 pode ser perfis, por exemplo, de pessoas que estão desempregadas, de pessoas que não têm um perfil vendedor e empreendedor, principalmente. São pessoas que, por opção, às vezes estão como donos de casa, que vocês verem que não buscam tanto mudança de vida. E aí vocês vão dando essas notas para as pessoas 2, 3, para as pessoas que estão empregadas, mas empregadas assim, sei lá, aquelas pessoas que estão há muitos anos no mesmo lugar, mesmo sendo empregadas, né, no caso de outras pessoas, e não vê tanta mudança, não tem tanto sonho, não são pessoas tão visionárias. E 4 e 5 são para vendedores e empreendedores que têm uma visão mais aberta, que já têm um certo conhecimento no ramo. Assim, a gente sempre fala para a gente não julgar ninguém. Essa ideia da nota não é de julgamento, é só para perfilizar, para a gente entrar em contato primeiro com essas pessoas que têm visão mais aberta para negócio próprio, tá? Então, só para facilitar no início de vocês, para ter menos nãos nesse começo, tá bom? Então, não convide apenas pessoas com nível social baixo. Às vezes a gente tem mania de convidar pessoas ou com nível social parecido ou com nível social abaixo. Então, lembrem sempre de não de tirar todas as pessoas da sua lista e colocá-las também, tentar convidá-las para esse negócio, tá bom? Então, todas as pessoas têm perfil, só basta ela querer e aprender a fazer um negócio para ter sucesso, tá bom? Sempre pensando nisso, não importa o nível social dela. E sempre atualize sua lista. Eu sugeri aqui para vocês colocar cores, por exemplo, vermelho naqueles nãos do convite ou no plano, por exemplo, convidei fulana de tal, logo no convite ela falou que não tem interesse. Tudo bem, coloca ela como vermelho ou até amarelo, dependendo de como for o tipo de não dela, né? Às vezes é um não naquele momento, mas pode ser um sim futuro. E depois que a pessoa assistiu o plano, por exemplo, gostei, achei incrível, mas agora eu não quero mesmo. Se a pessoa realmente falou não, com certeza. Coloca ela como vermelho. Depois que você convidou todo mundo, a gente consegue até voltar para ela, porque de repente naquele momento anterior não fazia sentido, mas para um futuro pode ser que faça. Amarelo pode ser para aquelas coisas, para aquelas pessoas, por exemplo, que você convidou, mas que ainda não conseguiu apresentar o plano ou que estão com uma certa incerteza, que é comum a pessoa falar, preciso pensar, preciso ver a questão de tempo, preciso me organizar, tá? E verde para aquelas pessoas que vocês chamaram e se cadastraram, tá? Então é só para ter uma organização perfeita aí do que vocês estão fazendo para cada pessoa. Eu sugeri para vocês no começo, pessoal, 200 nomes, mas podemos começar com 50 e depois a gente ir alimentando cada vez mais a lista de vocês. Quanto mais pessoas, melhor e melhor vai ficar para o seu negócio, tá? Então, sempre abasteça a sua lista. Às vezes a gente esquece de algumas pessoas, que às vezes a gente fala um pouco menos, ou que às vezes a gente nem conhece direito. Essas, elas também podem estar na lista de vocês, tá bom? Uma dica interessante para esse negócio, para vocês pensarem no nome das pessoas, é assim: pensem como se vocês fossem casar hoje, ou que vocês fossem fazer uma super festa e que eu dissesse para vocês assim: olha, vocês têm aqui de dinheiro 100 mil reais para convidar quantas pessoas vocês quiserem, quem que vocês chamariam? Então, pensa nisso, tá bom? Se vocês tivessem uma festa com tudo pago, quem que vocês colocariam na lista sem cortar ninguém? Tá? Ninguém mesmo. Então, isso facilita para vocês lembrarem de todo mundo. Outra coisa para ajudar a lembrar dos nomes é colocar as letras no Google. O Google já coloca lá nomes. A de Aline, B de Bruna, e daí por diante, tá bom? Tomem cuidado com as redes sociais, mas relacionado à lista de nomes, a rede social também ajuda bastante, relacionado a lembrar mesmo das pessoas, tá bom? Eu coloquei aqui cuide da sua imagem nas redes sociais, porque às vezes não é o caso de vocês, eu tenho certeza disso, tá? Eu sei que vocês têm uma mente bem tranquila quanto a isso, mas às vezes a gente convida jovens que às vezes tiram foto bebendo, tiram fotos não muito profissionais. E quando a gente chama pessoas para um negócio, elas começam a nos stalkear.
quer nos acompanhar, nos seguir nas redes sociais, e às vezes a sua imagem, ela não está muito boa lá. Então, você acaba criando ali uma barreira de entrada para esses novos empreendedores e acabando ali, de repente, com o seu projeto por conta de uma imagem ruim nas redes sociais. Mas, como eu falei, eu sei que não é o caso de vocês, mas é importante lembrar de tudo isso, tá bom? Então, quanto mais pessoas vocês conseguirem colocar na lista de vocês, melhor e mais robusto, mais profissional vai ficar o seu negócio, tá bom? Também a questão das redes sociais, tentem não convidar por lá. Vocês podem contatar, por exemplo, perguntar como a pessoa está, como que está o negócio, se caso ela trabalhe, caso ela tenha um negócio. Pergunta como está a vida dela no geral. Mas não convidem pela rede social. De preferência que ela escute a voz de vocês, seja por áudio ou seja por ligação, que seria o melhor indicado, tá bom? Então, mas isso eu vou explicar para vocês mais para frente melhor. Bom, qual que é a ideia relacionada aí para quem quer fazer realmente um plano de carreira robusto dentro da Polishop? Não comecem postando produtos nas redes sociais. A Polishop já tem vários canais que ela faz isso, então fique tranquilo, porque a ideia, é claro que assim, as vendas elas vão acontecer, mas como que a gente faz esse negócio? Nós chamamos as pessoas para fazerem negócio. Aquelas que disseram não, ou que ficaram em cima ali do muro, nós apresentamos os produtos e perguntamos se ela tem interesse em algum produto, e elas entram nessa lista de clientes. Então, geralmente, essa é a ordem que a gente faz. Quando a gente joga produtos nas redes sociais, a gente é visto como chato, muitas vezes, né? Claro que depende muito de como você se comporta para vender um produto, mas as pessoas, elas estão ali querendo pessoalidade, querendo algo mais olho no olho. Então, quando a venda acontece, dificilmente é pela rede social. Pode até vender um produto ou outro, mas dificilmente ela vai se interessar por um produto só porque você postou. Então, que você entenda a necessidade, a real necessidade do seu cliente para daí oferecer um produto. Geralmente, o que eu costumo fazer, quando eu quero mostrar um produto ou outro, eu mostro eu usando, e aí a pessoa, se ela tiver interesse, ela entra ali na mensagem, me manda uma pergunta de repente que produto é aquele, quanto que é, e aí eu já tento vender a partir daí, mas não já com intenção de venda, entre aspas, né? Então a gente divulga postando, usando, não com uma intenção clara de venda, tá? Depois a pessoa vem e pergunta. Geralmente as pessoas perguntam, nossa, sua pele melhorou, nossa, você emagreceu, olha o seu cabelo como tá brilhante. E aí é a partir daí que a gente vem e vende, tá? Mas sempre antes convidando para o negócio, tá bom? Fiquem tranquilos que as dúvidas eu vou tirar no final, tá? Só para eu não perder a meada aqui. O convite, como eu falei para vocês anteriormente, como que a gente faz aqui o convite para os nossos novos empreendedores? Preferencialmente por ligação ou por telefone, sempre escutando a voz, né? Que ele escute a sua voz. Por quê? Eles vão sentir vocês mais entusiasmados, a voz de vocês animada, realmente crente com esse negócio. Então, quando a gente manda uma mensagem, parece uma coisa mais impessoal, a não ser que seja um contato assim, extremamente frio, gelado, que é aquele contato que a gente realmente, às vezes, nunca nem viu a pessoa. Aí tudo bem mandar um WhatsApp escrito, e mesmo assim, se for por áudio, melhor ainda, tá bom? Como eu falei, não é que é proibido mandar mensagem, não é isso, não é que é proibido, mas é muito mais profissional por ligação, tá bom? Quanto mais a pessoa escuta a sua voz, melhor é para a pessoa entender esse negócio e para ela entender o quão entusiasmada você tá. De preferência em pé e com um sorriso, porque muda bastante lá a entonação da voz. Se for convidar pessoalmente, essa dica é muito importante. Se vocês forem convidar pessoalmente, convidem no momento que forem embora, tá? A gente tem escrito errado, mas no momento que vocês forem embora. Por exemplo, demonstrando pressa e sempre assim, olha, eu preciso falar com você rapidinho, mas eu preciso ir embora daqui a agora, depois a gente conversa melhor. Tudo bem se eu te ligar para eu te falar melhor ali, ou uma data e um horário para eu marcar uma reunião com você rapidinho? E a pessoa vai ficar super curiosa, querendo saber do que se trata. Pode até ser que ele te faça perguntas, mas sempre demonstra pressa. Por que a gente fala isso? A gente consegue melhor, a gente já testou isso de várias formas, nós percebemos nesse negócio que a gente consegue colocá-las melhor dentro das reuniões para apresentar o plano, quando elas estão mais curiosas. Então, quando a gente gera esse tipo de gatilho mental, fica mais fácil para a pessoa entender
a real importância dela estar ali no plano de negócios para ela ver direitinho como funciona. Se eu começar a falar, Polishop, tem pessoas que já acham que vão ter que vender panelas, então elas não entendem exatamente sobre o que funciona, o quão grandioso é. Então, quanto mais detalhes eu der, pior é para essa pessoa. Quanto mais detalhes, assim, durante o convite. O convite é só para conectá-las na reunião, seja ela presencial, seja ela online, né? Por enquanto o pote ainda está sendo online. No início, o que a gente fala? A gente sempre pergunta para o novo empreendedor se eles querem começar lento, se eles querem começar moderadamente lento ou rápido, ou muito rápido. Por quê? A gente gosta de falar que para a gente crescer nesse negócio, a gente tem que queimar a lista rápido, para a gente já mudar de PIN no plano de carreira, mas que tem que ser com qualidade. Então, tentar fazer uma agenda para o negócio. Por exemplo, eu vou trabalhar nesse negócio, um exemplo, tá, gente? É claro que vocês que vão fazer a agenda de vocês. Mas assim, eu vou trabalhar nesse negócio de segunda a sábado e domingo à noite eu tenho treinamento. Ok, domingo eu não vou trabalhar convidando e contatando, porque domingo à noite eu tenho treinamento, já é um trabalho, porque eu estou aprendendo a fazer cada vez mais o negócio. Ok, coloca horário, tempo para vocês contatarem, convidarem e também para conectarem na apresentação do plano. É importante vocês estarem presentes, mesmo no online, no momento da apresentação do plano, tá bom? Então, analisem também nesse início o aproveitamento. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Convidei o fulano de tal. O fulano entendeu o convite, ele esteve lá na reunião online. O convite deu certo? Continua assim, nessa mesma caminhada, porque isso está dando certo. Eu convidei errado, a pessoa logo de cara já não quis ir, comecei a dar muito detalhe do negócio, ele entendeu tudo errado, achando que ele ia ter que ser, entre aspas, né, gente, não sendo uma questão pejorativa, mas as pessoas são muito preconceituosas. Mas, por exemplo, eu vou ter que ser um vendedor de panelas. Então, a pessoa não entende nada e ela nem quer se conectar na reunião ainda. Então, tentem analisar bem esse aproveitamento do momento do convite, principalmente, tá? Para já ajustar o que está sendo acertado, o que está sendo errado. No momento do convite, a gente sempre fala para evitar algumas frases, né? Algumas palavras, para evitar ali algumas rejeições no momento do convite, para conectá-las no momento do plano de negócios. Por exemplo, a gente utiliza o termo assim, entrei em um negócio, estou trabalhando com marketing multinível. O brasileiro, ele acha, que nem por isso que eu falei para vocês não utilizarem o termo pirâmide, né? Eu sei que algumas pessoas às vezes não sabem nem o que significa esse termo, mas o termo pirâmide, ele não é um termo legal, ele é um termo ilegal para pirâmides financeiras. O que é isso, pirâmide financeira? É aquela proposta de dinheiro fácil. E não tem nada a ver com esse negócio aqui, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é um marketing multinível, sim. Então, ele é algo meritocrático, né? Que é quando você trabalha para ter um negócio. Mas não é algo fácil, não é algo de dinheiro fácil. Precisa trabalhar para acontecer, tá bom? Então, muito cuidado com os termos. O termo marketing de relacionamento tem sido mais aceito pela população brasileira. Fora do país, gente, isso daqui é onde faz mais bilionários, principalmente da América, enfim. Mas, infelizmente, o brasileiro ele ainda não entende bem como que funciona o negócio e ele acaba achando que tudo isso é uma pirâmide ou marketing multinível é ilegal. Pelo contrário, tá bom? Então, muito cuidado com esses termos aqui no momento de convidar a pessoa para vocês evitarem ali a rejeição. Termos também como é um negócio de colocar e cadastrar pessoas. Ele vai achar que você está dependendo dele para crescer no negócio. Na verdade, não. A gente precisa de pessoas que trabalhem e que façam esse negócio que tem uma mente mais visionária, tá? Com ele ou sem ele. Então, muito cuidado com esses termos. Por exemplo, você ganha um site, não dê detalhes por telefone, tá bom? Outro termo também que as pessoas não costumam aceitar bem, por exemplo, um amigo me indicou. Ele vai achar que é um negócio de ficar indicando, e aí, quanto mais detalhes você der, menos essa pessoa vai entender. Então, menos durante o convite é mais, tá? Então, muito cuidado. Pessoal, se essa reunião cair, daqui a pouquinho, eu tenho mais 9 minutos de reunião, é só clicar no mesmo link que eu vou estar aqui esperando vocês, tá bom? O Zoom só me dá 40 minutos de reunião, é só por causa disso. No convite, nós temos que evitar algumas rejeições. Então, por exemplo,
O que a gente pode usar para evitar as rejeições? Os termos são muito mais aceitos, por exemplo, é um negócio para você diversificar sua renda. Quem hoje em dia não quer diversificar a renda, né? É um negócio de economia compartilhada, olha que interessante. É um negócio de varejo inteligente. Como você pode trabalhar em casa? É isso que eu quero conversar com você. Como que é ter renda passiva? Muita gente não sabe nem o que é isso, renda passiva. Então, entra daí. Distribuição integrada. A pessoa não vai entender muito o que é, mas a gente fala que na reunião de negócios ela vai entender muito melhor porque é muito visual, tá? Então, esses termos, eles são muito bem aceitos, tá bom? Qualquer coisa, se tiver muito rápido, me avisem, tá bom? Mas tô tentando ali ser mais lenta possível. Qualquer coisa, me avisem e tirem as suas dúvidas. Algumas regras básicas para quando a gente vai contatar e convidar a pessoa. A gente inicia com uma saudação ali inicial, né? Normal. Oi, tudo bem? Como você está? Mas sempre demonstrando pressa durante o momento, principalmente por telefone e principalmente pessoalmente falando, tá? Então, descubra a agenda do seu convidado, do seu novo empreendedor. Por exemplo, você tem disponibilidade, dá sempre 2 dias, tem disponibilidade, por exemplo, quarta e sexta, tal dia, tal hora? Dá sempre 2 dias e 2 horários ali para a pessoa realmente ela se sentir mais à vontade ali com uma oportunidade de um dia ou de outro, tá? E aí já comece a fazer o convite. Eu tenho um negócio para mostrar para você diversificar a sua renda, talvez faça sentido, é sem compromisso, vai ser tal dia, tal hora, só confirme bem, demonstre escassez. Por quê? As pessoas, às vezes, elas confirmam que vão na reunião e, às vezes, por qualquer motivo, uma visita, sei lá, alguém chamou para beber alguma coisa fora de casa, a pessoa já acha que isso não é compromisso e vai. Então, muito cuidado, gere compromisso como a gente utiliza o gatilho mental principal da escassez. Então, por exemplo, olha, tem tal dia e tal hora, mas assim, é no máximo 5 pessoas. Então, para você não tirar a oportunidade de outras pessoas, eu preciso que você realmente me avise que você consegue ir, realmente me confirme, tá? Então, gere compromisso nessa pessoa. Se precisar, você pode até me avisar quem é a pessoa, se você decidiu do seguro. Se precisar, eu posso até ligar para essa pessoa, né? Falar, olha, aqui é a Regiane, a gente quer saber se realmente você vai participar da reunião, porque tem um limite de pessoas, e realmente tem, né? O Zoom tem um limite de pessoas, para também não tirar a oportunidade de outras pessoas. A pessoa vai entender bem que ela tem que estar lá, tá? Então, gerando compromisso aí. Se for por telefone, desligue no máximo em 1 minuto. Se for pessoalmente, demonstre pressa e saia de perto da pessoa, tá bom? Para que ela não fique te enchendo de perguntas, não é por nada demais, não, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, e que inclusive eu errei bastante no começo, foi não ser natural com os contatos quentes. O que é contato quente? São aquelas pessoas, por exemplo, família, que vocês falam todos os dias, primos, amigos, que vocês têm um contato mais forte, mais íntimo às vezes, tá? Então, tenta ser natural. Por exemplo, não fica rodeando demais se é um contato quente. A pessoa vai sentir que você está estranho. Então, seja o mais natural possível. Então, pergunte realmente coisas que você conhece da pessoa. Não fica inventando marolas que realmente não vai funcionar. A pessoa vai achar que você está enrolando e não vai querer nem escutar o que você tem para dizer, tá bom? Mas sempre seja firme, mesmo sendo um contato quente. Nunca adiante o assunto. As pessoas elas vão querer perguntar para vocês do que se trata, como funciona, mas a sempre usa a mesma frase, ó. Você precisa ver para entender, porque realmente não dá para eu explicar o negócio em 5 minutos, sendo que a reunião do plano de negócio dura em média 40 minutos, tá bom? 30, no mínimo do mínimo ainda. Demonstra sempre empolgação, entusiasmo, né? Crente que esse negócio faz todo sentido. Por que a gente fala isso? A entonação da voz, principalmente por telefone, ela realmente demonstra muito da sua personalidade, como você está naquele momento. E se você está falando de algo muito bom, a gente precisa demonstrar que é algo muito bom, né? Então, a entonação de voz é importante. Por isso que eu digo para vocês demonstrarem entusiasmo no momento do convite, tá bom? A pessoa realmente ela precisa sentir que é algo bom, tá? Então, por exemplo, falando de tal, quando eu falo do plano de negócios, a gente pode falar de 2 formas. Oi, tudo bem? Então, eu tenho que apresentar um plano para você, vai que faz sentido.
Então, assim, oi, fulano de tal, entrei num negócio muito legal e tal, talvez faça sentido para você, para diversificar a renda. Então, assim, a entonação de voz faz toda a diferença para a pessoa realmente querer assistir o plano ou não. E eu sempre falo também que esse negócio é igual quando a gente acredita que as pessoas que têm fé em algo ou alguém, né? Então, assim, por exemplo, a gente não viu, mas a gente tem fé que realmente algo bom existe, algo bom vai acontecer. É a mesma coisa para quem entra, para quem está no início desse negócio, para quem ainda não viu realmente algo bom e incrível acontecer, tá bom? Realmente vai acontecer, só precisa ter fé, acreditar e demonstrar entusiasmo no momento do convite. Esse slide, pessoal, eu considero como o slide mais importante, porque é a forma que vocês, a forma mágica, digamos, para vocês convidarem a pessoa da melhor maneira possível. Vocês vão ouvir falar bastante da técnica FORM. O que é essa técnica FORM? São técnicas de empatia, né? Porque as pessoas, elas querem muito serem ouvidas. E qual que é o melhor assunto para as pessoas? Sobre elas, basicamente sobre elas. Então, a gente utilizou essa fórmula da técnica FORM, que é a que mais funciona, tá? Então, assim, é claro que, assim, o F significa família, mas se eu não conheço a família da pessoa, não faz tanto sentido eu ficar perguntando da família. Então, muito cuidado para não engessar na técnica, tá bom? O O é de ocupação. Ocupação, né, no caso, se está trabalhando, se não está, se de repente é uma pessoa que é empreendedora, pergunta como está o negócio dela, se ela está feliz, essas coisas. R de recreação, a gente utiliza, por exemplo, está tendo tempo para a família? Você está conseguindo viajar, mesmo que seja aqui para perto? Está conseguindo realmente ter um descanso para a mente, para o corpo? Então, tudo isso entra em recreação. Com a pandemia, é claro que diminuiu drasticamente, mas as pessoas, elas precisam disso, né? Tem uma necessidade psicológica e corporal relacionada. E aí, dificilmente a pessoa vai falar assim, minha família, graças a Deus, está tudo bem, meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu estou ficando super rico nele, e também estou viajando todo final de semana, minha vida está maravilhosa. Dificilmente vai ter uma pessoa que vai te falar assim, né? Menos de 1% dessa população vai falar dessa forma com você. Então, a partir daí, a gente deixa a mensagem, que é o final da forma, que seria o convite. Então, o que eu falei para vocês relacionado à mensagem? O F e o R, essa parte do for, a gente pode utilizar na mensagem escrita. Mas a parte da mensagem, do convite, que a pessoa escute a sua voz, tá bom? Que ela escute ou por áudio ou realmente presencialmente por telefone, que seja, tá bom? Então, por exemplo, tô sem tempo para a família, falando de tal, tô sem remuneração, sem qualidade de vida. Então, mas já aproveito e já deixo o convite. Eu tenho uma coisa que talvez faça sentido para você, como fez para mim. Assista sem assim, compromisso, mas esteja presente, né, por questões realmente de possibilidade ali de pessoas entrando na reunião, pode encher a sala, e a gente quer dar atenção devida para cada um. Então, confirma a sua presença. Então, você já acabou gerando o compromisso dessa pessoa e já deixando a mensagem para ela, tá bom? E se tudo estiver bem, que é muito difícil de acontecer, mas uma pessoa que está numa questão de positividade aí na vida, você pode deixar o recado mesmo assim, por exemplo, eu tenho algo interessante para falar com você para economizar dinheiro, para construir uma renda residual. Vai aparecer uma mensagem para você, é só aceitar, está sendo gravado, e vou dar continuidade da onde eu parei. No final, a gente para de novo para as dúvidas. Bom, então aqui eu estava falando para vocês da técnica FORM. Então, ela é a técnica mais importante, que vocês vão escutar bastante, para o início de contato. É basicamente para isso que ela serve. Pessoas que eu já não falo há dias, há meses, às vezes até anos, a técnica FORM, ela funciona bastante, tá? Lembrando sempre que se eu só vou perguntar de alguma situação se eu conheço, principalmente sobre família. Ocupação não tem problema, porque por conta da pandemia, a gente gerando essa preocupação é até interessante, né? Perguntando se ela está feliz com o negócio, se ela está trabalhando ou não. As pessoas precisam, né, sentir essa empatia. E também sobre a recreação, se ela está tendo tempo para ela, que seja até para fazer suas atividades normais, para cuidar de si, né? Então, muito atento aí quanto a isso. E a mensagem que é o convite. Sempre lembrem que contatar é diferente de convidar. Então, a gente não convida no momento que a gente faz
o contato. Por exemplo, eu posso fazer na mesma hora? Até posso, mas o contato ele pode ser por mensagem digitada e o convite, preferencialmente, que a pessoa esteja escutando sua voz, principalmente para contatos quentes e contatos mornos, que são aquelas pessoas que você já conhece, família e amigos, tá bom? Contato frio até funciona bem, mensagem pode até funcionar, mas é muito melhor ouvindo a voz, realmente, de fato. Por isso que eu estou batendo bastante nessa tecla, tá? No convite, quem que tem perfil? Pessoas maiores de 18 anos e que respirem. Se eles têm essas características, convidem, tá? Por que eu falo isso? Não tem perfil. A pessoa só precisa querer fazer o negócio, somente isso, tá bom? E aí a gente encontra aí o nosso próximo diamante, que vai super subir aí no plano de carreira, tá bom? O contato frio para uma dica assim bem interessante para contato frio no momento do convite é uma pergunta muito legal. Por exemplo, você tem cabeça aberta para novos negócios? Preferencialmente, passe o seu número para ele, para esse contato, mas também pegue de volta o contato dele para que, se ele não contatar você nos próximos 2 dias, para que você contate de volta, se apresente e fale. Por que essa pergunta é bem interessante, voltando para ela agora? Você tem a cabeça aberta para novos negócios? Todas as pessoas, pelo menos nunca aconteceu comigo, da pessoa falar, não, eu não tenho cabeça fechada. Geralmente as pessoas falam, não, com certeza, tenho uma super cabeça aberta. Tem pessoas que estão no estado mental mais com humor mais depressivo que podem até responder para você dessa forma, mas é muito difícil, tá? É muito difícil mesmo. Então, por isso que fica mais fácil de convidar. Então, esse momento seria até um convite já tira aquela parte do contato e já é um convite, já é a mensagem final do form. Algumas técnicas de como convidar. O que falar e o que não falar. Exemplos. O que não falar. Quero te apresentar, fazer uma apresentação. Quando a gente utiliza a apresentação em reunião, não tende a ser tão legal assim no ponto de vista da pessoa para ela se conectar. Então, utiliza, se for algo presencial, pode utilizar, vamos marcar um café, vamos marcar um dia para a gente conversar, se for um contato quente, tá? Uma coisa importante aqui, para homens nem tanto, mas para mulheres, os homens, quando a gente convida, Isa, isso tem acontecido razoavelmente aí com o nosso time, quando as mulheres convidam homens para conversar, eles pensam já numa segunda forma, como um encontro. Então, muito cuidado, tá? Você pode até falar para a gente conversar, saber como você tá, se for o contato quente ou morno, mas dependendo da pessoa, você pode até deixar claro que é sobre um negócio que você quer mostrar para ele, tá? No sentido de diversificação de renda. Já deixa meio que pré-entendido que é isso, para a pessoa não vir pensando que vai ter um encontro ali, tá bom? É claro que a pessoa que te conhece não vai acontecer isso, mas o contato morno para frio é muito comum, tá? O que não falar? Não posso falar agora. Ao invés de você fazer suspense, você só gera curiosidade, por exemplo, ou então demonstra uma questão de urgência no momento ali, de escassez de tempo, no caso. Não consigo te explicar agora, porque o plano ele é totalmente visual. Você precisa ver para entender, tá? Então, os pequenos detalhes, eles importam e fazem muita diferença no momento do convite, tá bom? Então, tem coisas que realmente funcionam, que foram testadas, e tem coisas que não. Então, técnicas de como convidar. Convite para uma reunião aberta. O que são essas reuniões abertas? São aqueles eventos que acontecem no nosso time toda terça-feira à noite. Ele começa às 8 da noite, geralmente. E aí é para o time inteiro. Então, às vezes, conectam lá mais de 100 pessoas. Você pode colocar essas pessoas lá? Pode colocar. Mas, no momento do fechamento, tem que ligar para a pessoa ou mandar áudio para fazer o fechamento, para ver se ela vai fazer o negócio, vai esperar ou não, tá bom? Então, utilize a lei da escassez como gatilho mental, né? Então, fala que a gente precisa do RG dessa pessoa porque tem uma lista de espera, estão gerando compromisso. Eu posso ligar para essa pessoa se você achar melhor, dependendo, né, do seu convidado, eu posso ligar para a pessoa já também para gerar um compromisso e falar, eu preciso da sua confirmação, porque nós temos já uma lista de espera absurda. Pronto. E quando for uma reunião presencial, a gente sempre deixa claro que convidado não leva convidado, para não ficar gerando ali conversinhas paralelas, tá bom? Mas só por causa disso. A técnica se eu, você é uma técnica bem interessante e uma das mais importantes.
Por quê? A gente, no momento que a gente vai falar, por exemplo, numa reunião online, assim, eu vou te enviar o link. Se eu te enviar o link, você consegue se conectar tal dia e tal hora? Então, assim, a gente dá uma condição para ela, já com dia e horário, tá? E já gerando um compromisso. Então, a técnica se eu, você, para gerar compromisso é bem interessante. Em 0,1% dos casos, a gente consegue enviar um vídeo gravado da apresentação do plano. Mas nesses casos, a gente também utiliza a técnica se ou você. Se eu te enviar o vídeo agora, você consegue assistir até tal hora, hoje, para gerar um compromisso e logo em seguida você entra em contato para saber se a pessoa tem dúvida ou não, tá? Mas a gente não costuma enviar vídeos gravados, tá? Não funciona muito. A gente já testou também. É só em último caso mesmo. Uma coisa importante, para evitar retrabalho e objeções, é mostrar o plano para o casal. Então, sabe que a pessoa é casada, fala que é um negócio que é melhor para o casal, que o outro pode ser que faça sentido para os dois ou para o outro. Então, que, de preferência, para você evitar retrabalho de reapresentações, que você apresente para os dois. Por quê? Quando a gente apresenta só para um cônjuge, o outro vai querer explicar em 5 minutos o que a gente apresenta em 40 minutos, ele não vai entender nada, vai achar que é dinheiro fácil e não vai nem deixar a outra pessoa entrar, porque vai achar que vai estar gastando dinheiro, entre outras coisas, né? Então, muito cuidado ali no momento de apresentar pro casal. Em último caso, a pessoa não tem realmente horário para aquele momento, se possível, remarque. Se não for possível, apresenta para um e, infelizmente, depois para outro. Mas é mais essa questão para evitar retrabalho e objeção mesmo. Algumas perguntas comuns que podem acontecer. Por exemplo, a pessoa vai te perguntar, é vendas? Você pode falar, depende. Você gosta de vendas? Porque ele pode ser realmente um trabalho para vender e um trabalho que a venda vai acontecendo, entre aspas, sem querer, né? Tem investimento? Não tem. A gente fala que não tem investimento porque a pessoa realmente ela precisa ver para entender. A pessoa ela tem um retorno financeiro de produtos e, em seguida, conforme ela vai fazendo o negócio, o ganho é muito mais absurdo do que, entre aspas, o investimento que ela teve ali para o produto, tá? Então, a gente precisa fazer com que a pessoa assista para ela entender que não é um investimento. Qual ramo? Qual trabalho? Pode falar, é um negócio para diversificar renda, para uma distribuição integrada, mas que a pessoa precisa ver para entender. A pessoa vai jogar uma empresa aleatória, dependendo de como for o convite. Algumas pessoas já entendem como é marketing de relacionamento e vão perguntar para vocês: é da empresa tal? Não é tal empresa não, né? Porque às vezes também já teve problemas com outras empresas. Dificilmente a pessoa entende que é Polishop, ela nem imagina que a Polishop faz esse negócio e você vai responder: não, pode ficar tranquilo que não é essa empresa. É diferente de tudo que você já viu, mas você precisa ver para entender direitinho. Qual que é o produto? Pessoas que já são com perfis empreendedores, elas já vão querer saber qual que é o produto, que elas já têm um certo conhecimento. Você pode ficar tranquilo que não é um produto só, né? A ideia é uma oportunidade de negócios. Então, utiliza esse termo porque realmente o negócio é muito amplo, não se trata de um produto. E aí tem pessoas que dificilmente vai acontecer isso, mas pode acontecer da pessoa falar assim para vocês, por conta de curiosidade: se você não falar o que é, eu não vou não. Então você pode falar, é uma pena, porque realmente é uma oportunidade para você. Deixa bem claro que é uma oportunidade para ela. E é só assistir o plano, né? A gente não está colocando a pessoa numa forca, né? Outra coisa que a pessoa pode falar é assim: eu estou sem tempo para qualquer outra atividade. Essa pessoa também dá para fazer o convite. Por exemplo, olha, eu quero te levar para uma oportunidade para você economizar dinheiro, porque como nós temos descontos nesse negócio, né? Então também é para economizar dinheiro. Não é somente de trabalho. Se você quiser fazer o trabalho para construir algo, é só se você quiser. Mas se você quiser economizar dinheiro, esse negócio também é para você. Então, você precisa ver para entender. Então, pessoal, aqui a gente já terminou a parte mais importante, mas eu quero que vocês entendam bem que o não, ele é normal e é natural, porque tem muita gente passando por vários tipos de períodos da vida. Então, fiquem tranquilos com o não, tá? Esse não vira cliente, esse não é um sim futuro. Pensem assim, e o não não é para vocês, é para o negócio, tá bom? Mas quando o sim aparecer, fiquem tranquilos que essa pessoa, ela pode ser o seu diamante, tá? Mas sempre continue
trabalhando e nunca desista aí do seu negócio, porque ele vai crescer. E quando ele crescer, vai ser algo ali sem volta, é incrível. Bom, então essa é a parte que eu mostrei para vocês sobre o início dos 8 passos do sucesso. Agora eu vou entrar no momento que eu já contatei, eu já convidei, a pessoa já assistiu o plano. Então, o que eu faço agora com a pessoa que já assistiu o plano? Eu vou ouvir mais e falar menos, porque ela já entendeu, ela já assistiu. Então, o que eu faço? Eu vou fazer o momento do fechamento para essa pessoa, que é o 7º passo do ciclo do sucesso. Eu vou perguntar para ela, incrível, né? Já confirmando. Estamos juntos nessa? Então, são perguntas e você vai esperando a pessoa responder. Outra coisa que você pode falar, posso te ajudar para construir esse negócio? Vai esperando. Ficou com alguma dúvida? Então, dependendo de como está a resposta dela, você vai perguntando essas coisas. Então, são possibilidades de fechamento. Algo te impede de iniciar ou fechar agora o plano de negócios? E já parte para o cadastro, dependendo do que ela te responder, tá? Então, assim, quanto mais sucinto, melhor. Geralmente eu utilizo assim, como que eu, Regiane, faço? Ah, incrível, né? Eu posso te... Estamos juntos nessa? E aí eu termino aqui, ó. O que te impede de iniciar o negócio hoje? A pessoa vai dar alguma objeção, caso ela exista. As objeções mais comuns são tempo, dinheiro, mas é só para vocês serem empáticos. Falar, eu entendo como você se sente. Eu também me senti assim, mas eu percebi que se eu não mudar de vida agora, daqui 5 anos eu vou continuar sem tempo e sem dinheiro. E, infelizmente, o brasileiro, a gente percebe que quando ele quebra um celular, ele gasta mais de 2.000 num celular, mesmo sem condições. Mas quando a gente trata de um negócio próprio, ele acaba com receio falando que não tem tempo, tá? Então, sejam empáticos, escutem bastante e tentem ajustar ali cada objeção que vocês escutarem, tá bom? Uma coisa bem interessante é perguntar assim para a pessoa, para o seu convidado, como que vai estar a sua vida daqui 5 anos, se você não tentar nada de diferente hoje? Provavelmente vai estar igual, né? Então, a pessoa vai fazer a pessoa pensar realmente na mudança, se vale a pena. E ela só vai saber se vale a pena tentando, tá bom? E aí, o qual seu e-mail já é parte para o cadastro, tá? Aqui é só uma sugestão de fechamento de 4 perguntas, que dá uma ordem ali interessante de perguntas para a pessoa entender bem como funciona. Então, por exemplo, baseado em tudo que você acabou de ver, se você fosse começar esse negócio em tempo parcial, quanto você precisaria ganhar por mês, aproximadamente, para valer o seu tempo e a sua dedicação? Então, a pessoa vai falar o quanto que ela gostaria de ganhar por mês. Ela pode até falar para você assim, Isa, eu queria ganhar uns 5.000 reais. Falando de tal, eu gostaria de ganhar uns 3.000 reais. Não tem problema. Aí você parte para a próxima pergunta. Ok, então aproximadamente quantas horas por semana você pode se dedicar, né, se comprometer para trabalhar para desenvolver esse tipo de renda? E aí a pessoa vai te falar, tendo em vista 3, 5.000 reais ou até mais para iniciar esse negócio, quanto mais alto esse, entre aspas, ganhos que ele quer ter, salário, né, que a gente não se trata de salário com negócio próprio, mas seria ganhos mesmo, a palavra correta, ela precisa entender que ela vai ter que despender mais tempo. Então, a gente precisa fazer ela entender. Geralmente, 2 horas por dia é o suficiente para ganhar 3, 5.000 reais, mas ela precisa realmente se dedicar, tá? E daí, por quantos meses você trabalharia esse número de horas para desenvolver essa renda? Então, a gente já vai formando na cabeça dela uma ideia do quanto ela vai ter que trabalhar para realmente fazer esse negócio dar certo. E aí, por último, você fecha com a pergunta que dá super certo. Se eu pudesse mostrar para você como desenvolver a sua renda relacionada à resposta 1, né, para você ganhar 5.000 por mês, trabalhando 3 horas por dia, no caso, perdão, 3 horas por dia, né, relacionado, sei lá, vamos supor que tenha dado 12 horas por semana, aqui uma conta rápida, e aí, sei lá, por 1 ano, você estaria pronto para entrar nesse negócio, para começar nesse negócio? Então, a pessoa já vai entender o passo a passo que ela precisa fazer para iniciar nesse negócio, tá? O que ela tem que fazer, o quanto que você vai ajudá-la também, tá bom? Aqui, a questão da objeção também é importante, porque as pessoas, elas sempre vão falar realmente do tempo, do dinheiro, principalmente, ainda mais hoje em dia, né? Fica tranquila. Sempre utiliza essas questões empáticas que eu tenho falado para vocês aqui desde o começo,
que é o sente, sentia e descobrir, que é quando a gente dá a resolução para essa pessoa. E faz bem o acompanhamento, convidando ela para o próximo encontro, por exemplo. Tem treinamento no domingo, tem RA às terças, a segunda-feira também tem com outro time, não tem problema, pode conectar essa pessoa. Ou até outro tipo de acompanhamento é deixar material, o guia de sucesso, os PDFs, até os produtos que você pode deixar se for algo presencial, né? Enfim, o que você tiver de material que a pessoa realmente vai consumir, você pode deixar. Então, igual eu falei para vocês, assim, não tenho tempo. Por exemplo, eu também, quando entrei nesse negócio, uma das minhas objeções era a questão de tempo, eu tinha contado até para alguns de vocês. E aí eu utilizo assim, olha, eu sei como você se sente, eu também me senti assim, porque realmente eu me senti assim, sem tempo, mas eu descobri que se eu não tenho tempo agora, se eu não mudar nada na minha vida, eu vou continuar sem tempo daqui a alguns anos. Então, para a pessoa realmente entender que ela precisa mudar para no futuro ela ter tempo para a família, para filhos e etc. Aqui, pessoal, agora essa parte do treinamento, parte importante passou. Aqui é só alguns calendários que eu quero dar para vocês de reuniões importantes que elas acontecem. As reuniões que são ao vivo, as conferências que elas aconteciam todos os dias, às 13 e às 21, elas foram retiradas. Elas só estão acontecendo aos domingos, às 21 horas, que são a apresentação do plano de negócios. Por quê? Porque esse negócio ele é muito melhor, igual eu falei para vocês, com reuniões fechadas, que é quando a gente conversa direto com o nosso convidado. Então, é muito importante essa pessoalidade. E essas reuniões online não estavam tendo tanto efeito. Ou as pessoas só conectavam lá e o fechamento não era tão bom. Então, essas reuniões das 3 às 21, elas foram retiradas, tá? Agora, às terças-feiras, como eu falei para vocês, nós temos reuniões do grupo, que são também apresentação de plano com os diamantes e acima, e eles acontecem todas as terças-feiras, então, às 15 para as 8, tá? É um compromisso semanal com apresentação de planos, mesmo sem convidados, tá? Com convidados melhor, sem convidados é bom, porque cada vez mais vocês entendem do negócio de vocês, tá bom? E como a gente tinha falado agora há pouco também, relacionado ao treinamento que acontece todos os domingos, por enquanto totalmente online. Domingo às 20 horas da noite e às 22h15, tá? Às 22h15 está sendo pelo YouTube e às 20 horas pelo Sistema Winner do Zoom. Então seja ensinável, estejam sempre com papel e caneta na mão para aprender cada vez mais e podem conectar convidados nesses treinamentos. Principalmente, né, preferencialmente, digo, se esses convidados já assistiram um plano. Se eles não assistiram um plano, primeiro conectem eles ao plano de negócios para depois colocá-los no treinamento, senão eles não vão entender nada. Terminando aqui é só o Vive Slim, que é uma opção que nós temos lá na nossa loja, que tem dado bastante sucesso, que é esse produto aqui para emagrecer. A gente tem esse folder lá no nosso office, que a gente pode fazer um antes e depois dos nossos clientes, colocar aqui a porcentagem, né, o quilo que a pessoa perdeu, e é uma forma da gente mostrar o uso do produto e o resultado do produto, que é bem interessante, porque as pessoas querem também. Então aqui é só um exemplo de um produto que ele é novo e que nós temos esse folder aí que dá para pôr nas redes sociais ou até enviar para as outras pessoas, tá bom? Bom, agora eu vou... agradeço, né, todo mundo que está aqui, por ouvir, por ser ensinável. Parabéns pelo início de vocês no negócio.